Imagine uma força da natureza tão poderosa que poderia transformar uma cidade inteira em ruínas em questão de horas. Agora, imagine essa força superando todos os limites que já conhecemos. Hoje, vamos explorar o que aconteceria se o maior furacão da história se formasse, um verdadeiro colosso da natureza que mudaria para sempre a forma como entendemos essas tempestades. Mas, antes de chegarmos ao cenário catastrófico, precisamos entender como nascem os furacões, essas feras que parecem surgir do nada, mas que seguem uma coreografia meticulosa guiada pelas leis da natureza. Furacões, também conhecidos como ciclones tropicais, são fenômenos naturais que se formam sobre as águas quentes dos oceanos, geralmente nos trópicos. Tudo começa com uma perturbação atmosférica. Pode ser uma simples tempestade que, ao passar sobre águas com temperaturas acima de 27 graus Celsius, começa a ganhar força. A água quente é o combustível que alimenta a tempestade, evaporando e condensando em enormes nuvens, liberando calor latente que intensifica a circulação do ar. À medida que o ar quente sobe, ele deixa uma área de baixa pressão na superfície do oceano. O ar ao redor começa a se mover em direção a essa área de baixa pressão, criando ventos que começam a girar devido ao efeito Coriolis da rotação da Terra. Com o tempo, essa perturbação pode evoluir para uma depressão tropical, depois para uma tempestade tropical, e, se as condições forem perfeitas, finalmente para um furacão. Um furacão, em sua essência, é um sistema complexo que se alimenta da diferença de temperatura entre o oceano quente e a atmosfera mais fria acima. A energia acumulada é colossal, suficiente para criar ventos que ultrapassam 300 km por hora, chuvas torrenciais e ondas que podem chegar a 10 metros de altura. O olho do furacão, uma área calma no centro da tempestade, é cercado por uma parede de nuvens onde os ventos são mais fortes e destrutivos. Mas o que aconteceria se essas condições ideais se intensificassem além do que já vimos na história? E se um furacão se formasse com um poder nunca antes registrado? Para entender isso, precisamos imaginar um cenário em que todas as condições convergissem para criar o furacão perfeito, um gigante da natureza. Vamos imaginar que, em um futuro não tão distante, as águas do Atlântico aquecem a níveis recordes, impulsionadas pelas mudanças climáticas. Uma perturbação atmosférica comum começa a se formar, mas desta vez, as condições são extraordinárias. O oceano está a 32 graus Celsius, oferecendo uma quantidade de energia sem precedentes. Em questão de dias, o que começou como uma simples tempestade se transforma em um superciclone, o maior já registrado. Batizado de Titã, este furacão atinge uma categoria 6, uma classificação nunca antes usada porque até então não havia sido necessária. Titã começa sua jornada em direção à costa leste dos Estados Unidos, crescendo em força a cada momento, engolindo tudo em seu caminho. Sua formação é tão intensa que até os satélites meteorológicos têm dificuldade em captar sua verdadeira magnitude. Os ventos ultrapassam 400 km por hora, e a tempestade cobre uma área maior do que o estado da Flórida. Agora, imagine que Titã se aproxima da cidade de Nova York, uma das metrópoles mais icônicas e densamente povoadas do mundo. Avisos de evacuação são emitidos, mas muitos não têm tempo de escapar. À medida que Titã se aproxima da costa, seu olho, com 80 km de diâmetro, passa exatamente sobre Manhattan. O impacto é imediato e catastrófico. Os ventos arrancam janelas dos arranha-céus, fazendo com que estilhaços de vidro voem como lâminas por toda a cidade. As águas do oceano, elevadas pela tempestade, invadem a cidade com ondas de 15 metros, submergindo completamente o sistema de metrô e transformando as ruas em rios furiosos. Edifícios que resistiram a décadas de intempéries não conseguem suportar a força de Titã e desmoronam como castelos de cartas. A comunicação é perdida em minutos. Os apagões se espalham pela cidade, deixando milhões no escuro, à mercê de uma tempestade sem precedentes.
A população busca refúgio onde pode, mas a magnitude de Titã é implacável. Em menos de 24 horas, Nova York, uma das cidades mais vibrantes do planeta, se transforma em um cenário pós-apocalíptico. Quando Titã finalmente se dissipa, o que resta é uma paisagem desolada. Os destroços estão por toda parte, e a cidade, que antes era um símbolo de poder e progresso, agora parece um campo de batalha devastado. As perdas econômicas são incalculáveis, mas o verdadeiro impacto é sentido nas vidas que foram perdidas e nas que foram mudadas para sempre. Esse cenário pode parecer saído de um filme de ficção científica, mas serve como um lembrete sombrio do que poderia acontecer se as mudanças climáticas continuarem a intensificar os fenômenos naturais. Furacões são uma parte inevitável do ciclo da natureza, mas o que estamos testemunhando é uma amplificação dos riscos. A pergunta que fica é: estamos preparados para enfrentar o que vem pela frente? E você, já imaginou como seria viver algo assim? Deixe seu comentário sobre o que faria se estivesse na rota de um furacão gigante como o Titã. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos como este, e deixe seu like se esse tema te fez pensar em como a natureza pode ser imprevisível e poderosa.